Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos, são 7 horas mais 41 minutos, 7h41, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. E nós já estamos aqui com os nossos comentaristas, que não tem tempo ruim, não tem feriado não. Vamos trabalhar na quinta-feira de Corpus Christi aqui, porque nunca falta assunto para a gente debater aqui no Política com Pimenta. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia aos nossos ouvintes e ao Dori. De carro novo ou não, bom dia para ele também. De carro novo ou não, bom dia, né? O Júlio, um abraço, Júlio, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, Osmar, Aldori, né? O Júlio que estava aí antes também, né? A todos os nossos queridos ouvintes, nossa audiência. Muito bem, vamos começar o Política com Pimenta de hoje com relação a um assunto relacionado ao Deltan Dallagnol ainda. Mas agora voltando o foco desse assunto lá para o Supremo Tribunal Federal, porque o Dias Toffoli decide que a vaga do Deltan não irá para o pastor do PL. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido do Podemos e determinou que o suplente do ex-deputado Deltan Dallagnol, Luiz Carlos Rauli, do Podemos, deve assumir a vaga aberta na Câmara. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia declarado como eleito o Itamar Paim, do PL. E eu quero os comentários de vocês aí sobre essa situação, explicando também para a nossa audiência aí o que de fato aconteceu lá nessa situação envolvendo o Dias Toffoli, o Deltan Dallagnol, que agora não é mais deputado, e o seu substituto. Começo com você hoje, Júlio. Então, vamos lá, né? O Deltan, ex-deputado aí, era do Podemos em si. Então, de acordo com a reforma eleitoral lá de 2019, o candidato que não atingisse aí os 10% do coeficiente eleitoral para ser eleito, né, no caso ali foi do Henry, né, ele não atingiu, ou seja, né, ele chegou por menos aí de 18 mil votos, então ele não superou essa barreira que seria para atingir e conseguir essa vaga. Então o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, automaticamente, ele entendeu, naturalmente, esses votos eles são divididos entre os demais. E seria repassado, então, ao Itamar Paim, que é do PL. Né? Assim como deveria acontecer, que recebeu aí 47 mil votos. Ou seja, automaticamente, né, não ficaria com o Podemos, e sim com o deputado do PL. Mas o Dias Toffoli entendeu, né, que justamente não se cabe isso ao suplente. Né? Isso é uma regra geral, assim, mas que o suplente não se aplicaria essa questão dos 10%. Então, a gente vê ali que os ministros hoje, eles estão com muito poder, eles ficam achando muita coisa, né? Não estão seguindo a lei. O ministro ele tem que seguir o que diz a Constituição, ele tem que seguir o que diz a lei, e não ficar achando. Isso lá na época do Fachin, a gente rasgou já a Constituição naquela época, num caso assim que ficou marcado para a nossa história, quando ele justamente manteve os direitos da ex-presidente Dilma Rousseff após a condenação do impeachment. Isso era uma coisa automática. Então, quer mudar? Muda a lei primeiro. E não muda esse entendimento. O que adianta agora nós estarmos depois aqui discutindo o notório saber jurídico para a indicação, por exemplo, de um ministro do STF, se eles chegam lá e ficam achando as coisas. A lei diz isso, a legislação diz isso, mas eu estou entendendo que deve ser assim. Então, isso dá uma compreensão que está querendo dar uma certa vantagem a um determinado grupo e prejudicando o outro, porque não se segue a lei. Simples assim. Osmar, qual é a sua interpretação dessa situação, Osmar? Na realidade, a lei também deixou uma brecha que deveria dizer que o suplente também deveria ter no mínimo 10% para assumir um cargo eventual. Então, existe uma brecha na lei. Como essa decisão é provisória, então ela pode ser confirmada ou não pelo pleno do STF. Então, essa é uma decisão provisória, não é uma decisão definitiva. Então, o STF vai se debruçar sobre essa situação para ver quem, de fato, vai ficar
com a vaga. Mas, de fato, existe uma brecha na lei que deveria dizer que qualquer deputado, inclusive o suplente, tem que ter 10% do percentual do coeficiente. Com relação a Dilma, não é o Fachin, foi o Lewandowski, no caso do impeachment. Mas, voltando ao assunto, então, essa decisão é provisória e ela pode ser confirmada ou não pelo Pleno, que eu não sei dizer como é que vai ser. Embora esse deputado Luiz Carlos Wally é um excelente deputado. Ele foi deputado por 20 anos e é, inclusive, um deputado que tem histórico de ter feito a lei tributária. Então, seria um ótimo deputado. Mas, independente disso, temos que aguardar a decisão do Supremo, do Pleno, para que seja confirmada ou não a decisão do Dias Toffoli. A questão é a seguinte ali, né? A brecha da lei, né? Essa lei vale para todos os deputados, exceto para o suplente, mas a lei não diz que é exceto para o suplente. Então, eles... Sim, é uma questão interpretativa. Justamente, mas é como se colocasse um penduricalho ali, né? Porque se vale para todo deputado, teoricamente valeria para o suplente. Deveria ser uma regra geral que vale para todos. Teoricamente vale para o suplente também, né? Mas a lei não excetuou, aí o ministro vai lá, mas não excetuou, então eu vou excetuar aqui. Sim, existe uma brecha na lei. Exatamente. Vamos lá para o segundo assunto, então. O nosso segundo assunto de hoje tem a ver com o marco temporal. Está se discutindo bastante esse assunto. Esse assunto já tinha sido decidido ali na Câmara dos Deputados, mas havia já um julgamento em andamento ali no Supremo Tribunal Federal e voltou à carga esse julgamento. Ou seja, o que a Câmara dos Deputados julgou e definiu pode não valer nada a partir desse julgamento aí no Supremo Tribunal Federal. O André Mendonça pediu vistas e sabe-se lá agora quando é que vai retomar esse julgamento. Pode ter sido estratégico essa pedida de vistas aí e esse assunto ficar engavetado aí durante anos, como outros pedidos de vista. Apesar que está para mudar essa lei, eu acho que um pedido de vista não pode ficar com mais de 6 meses. Eu não sei se já está valendo essa nova regra aí do Supremo Tribunal Federal. Mas nós tínhamos aí situações de pedido de vistas que ficavam eternamente ali sendo analisados. Mas eu quero saber de vocês, então, começando com você, Osmar. Comecei antes com o Júlio, começo com você agora. Essa situação do marco temporal, que já havia uma definição na Câmara, mas agora pode mudar tudo a partir do Supremo de novo. Sim, olha só, com relação ao pedido de vistas, agora tem prazo de 90 dias para retornar para julgamento. Tem o prazo de 90 dias, certo? Isso é bom, isso é bom, né? Porque senão fica aquela coisa eterna lá. Sim, aquela decisão sobre a demissão por justa causa ficou 25 anos quase no Supremo. Então, exatamente. Agora em 90 dias vai ser retomado. Bom, com relação ao marco temporal, me parece que agora está se formando um consenso para ser algo próximo ao voto do ministro Alexandre de Moraes, que parece que a maioria vai ser pelo voto dele, que é um misto de aceitação que atende à comunidade indígena e também atende os prejudicados. Então, o voto do Alexandre de Moraes foi no sentido de permitir uma certa parte e a outra parte, as benfeitorias que estão nas propriedades, deveriam ser indenizados. Parece que, pelo que eu vi, esse é um voto que vai ser meio que consensual. De acordo com o voto do Alexandre, parece que está se formando uma tendência para votar com ele, porque tem gente absolutamente contra o marco temporal, como a Rosa Weber, mas tem ministros que é inclinado a votar dessa forma, e agora, com o voto do Alexandre de Moraes, vai mudar para criar um misto, para dar um direito aos ruralistas, vamos dizer assim, e também aos indígenas, então tudo seria, de certa forma, compensado. Com certeza, vai ser uma decisão que vai desagradar, em parte, todos, de certa forma. Como essa decisão, independente do resultado, é uma decisão polêmica, que não vai agradar a todos, que vai continuar gerando polêmica,
mas a tendência é que esse voto do Alexandre de Moraes seja o voto paradigma, vamos dizer assim, no sentido de deferir os direitos dessa forma, que seria os agricultores que têm benfeitorias, eles seriam indenizados no total delas, e também as colheitas. Então, esse parece que vai ser o voto que vai ser seguido pela maioria do Supremo. Júlio, seu posicionamento a respeito, Júlio. Olha, primeiramente, eu acho que esse é um tipo de processo, um tipo de julgamento que não deveria ser decidido numa canetada só pelo STF. Né? Nós temos um passado, né? Nós somos um país aí continental, né? Com suas várias particularidades. Então, eu tenho uma terra indígena aqui em cima, próxima da nossa região, José Boatê, em Birama, por exemplo, e eu tenho terras indígenas lá no Amazonas, lá no Acre. Então, cada uma delas tem a sua particularidade. Não dá para a gente decidir. E isso que, em primeiro lugar, já é preocupante. Cada uma delas tem as suas características. Se a gente focar a questão do marco, que é o quê? Né? Quem tinha a posse de terra, estava naquela terra ali, na promulgação da Constituição de 88, é sua. O que acontece é que naquela área, naquele período, naquela época, existiam aí muitas perseguições e realmente muitos que não deveriam estar lá estavam. Por isso que cada um tem a sua particularidade. Abro um parênteses aqui para fazer um comentário do John Locke, que é um filósofo inglês, que ele fala sobre a questão da propriedade. A propriedade já existe no estado de natureza, sendo uma instituição anterior à sociedade. É um direito natural do indivíduo que não pode ser violado pelo Estado. O homem era naturalmente livre e proprietário de sua pessoa e de seu trabalho. Ou seja, a terra é de quem trabalha nela. Então, o que eu vejo, o que acontece muitas vezes, é que está se usando o povo indígena para colocar isso como área de preservação ambiental. E isso aqui não pode ser feito. Se é uma área de preservação ambiental, é uma área que nem o indígena deveria entrar. Então, assim, define áreas, define situações, define órgãos, então, específicos para cuidarem daquelas áreas. Porque o que acontece, se romantiza muito, se defende, se coloca aqui, ou o índio é a pessoa que prejudica, ou é aquele índio que também está lá explorando uma determinada terra. Então, são essas situações que a gente tem que ver. Os indígenas hoje, eles precisam preservar e eles precisam de condições, eles precisam trabalhar também. Hoje, indígena tem que acompanhar a evolução e eles querem isso. A gente não pode tratar hoje o povo indígena como um povo à margem da sociedade. Eles querem conforto, eles querem tecnologia. Se a gente avaliar como é que é os índios americanos hoje, a gente vai ter um exemplo. São empresários, são pessoas que têm empresas, preservam suas culturas assim como nós, da nossa região aqui, né, que viemos de outras áreas, imigrantes, também preservamos. Então, é preconceito nosso achar que índio tem que ficar isolado, lá num cantinho no meio do mato, numa aldeia, andando de cocar e tanguinha o dia inteiro. A gente precisa inserir esses povos indígenas dentro da sociedade, dar condições, sim, para que eles se mantenham suas tradições, sua cultura, sua dança, mas fazer com que aquela terra, aquele lá, seja realmente produtivo e seja útil. Então, se não quiser trabalhar na terra, então dê para quem trabalha. Então, é uma situação bem complicada, bem complexa, que não deveria ser feito isso pelo STF de uma forma geral. Deveria ser avaliada as particularidades, sim, de cada região. Exatamente, esses processos são muito rápidos, né? O julgamento acaba sendo rápido. Claro que agora, com pedido de vistas, vai ter aí mais 90 dias para o pessoal poder avaliar, para que os grupos possam fazer seus lobbies, suas pressões também. Mas, enfim, a gente vai ver o que vai sair desse balaio de gatos aí. E vamos lá. O último assunto, então, para a gente fechar o Política com Pimenta de hoje, gente. A polícia flagra 700 quilos de cocaína, mas a operação é considerada ilícita por ausência de mandado judicial para entrada em endereço do traficante. A descoberta dessa enorme quantidade de cocaína, será que só a descoberta dela já não tem, já não é uma evidência de crime, né? Não existe violação no ingresso em local para prisão em flagrante do crime permanente? Enfim, quem sabe o nosso querido Osmar possa nos ajudar nesse sentido aí. Foi correta essa decisão, Osmar, do Supremo Tribunal Federal de devolver a cocaína para o traficante? Bom, embora
a decisão seja novamente polêmica, ou nós interpretamos a lei como ela é, ou nós não usamos a lei. Na realidade, a decisão de anular a apreensão está protegida em lei. Então, nós reclamamos muito que nós queremos sempre a lei do nosso lado. Então, no caso, a justiça, a polícia, tem que cumprir a lei. Muitos dos inquéritos, de fato, geram brechas para os advogados de defesa salvarem os clientes dele da prisão, justamente por inquéritos mal feitos, investigação mal encaminhada e por ilegalidades. Então, a lei, a justiça, a polícia, ela tem que cumprir a lei. Embora visto pela sociedade como um absurdo isso, a decisão está correta. Ela está de acordo com a lei. Inclusive, o próprio Tribunal do Rio de Janeiro já tinha anulado essa decisão da apreensão. Eu não sei que destino levou a droga apreendida, mas a apreensão, se é ilegal, ela não pode ser feita. A polícia, a justiça, ela tem que cumprir a lei. Isso é uma realidade, embora à luz da população seja algo condenável o que o Supremo fez, mas é o cumprimento da lei. Se nós precisamos cumprir a lei, nós precisamos cumprir ela e todos têm que agir de acordo com a lei. Embora essa seja uma defesa muito antipática da decisão, mas é uma realidade. Ou nós queremos cumprir a lei, ou nós não podemos cumprir a lei. Então, o STF, infelizmente, mandou cumprir a lei, e a lei, assim, ela tem que ser cumprida. Se quiser fazer diferente, vamos mudar a lei. Mas hoje, a busca e apreensão deveria ter sido através de mandado judicial. Até hoje, eu não entendi por que não foi solicitado um mandado judicial. Porque, vamos imaginar, que a polícia descobriu a droga não 15 minutos antes de entrar. Provavelmente era fruto de uma investigação anterior, que podia ter sido pedida o mandado judicial. Entretanto, a polícia quis fazer como nos filmes, fazer justiça da forma que nos filmes que se faz, e por isso a STF anulou. Infelizmente, é uma decisão, por cento é contra, mas é uma decisão amparada pela lei. Pois é, Júlio, e só para complementar o comentário do Osmar, né, a gente vê essa situação, às vezes, com 2 pesos, 2 medidas. Naquela situação ali do deputado, a gente vê que a lei já estava prevendo uma coisa, mas aí vai lá por uma situação ali, o Toffoli jogou uma interpretação, né? E aí tomou uma decisão diferente do que estava na lei. Agora, nesse caso das drogas, aí tomou-se a decisão de acordo com a lei. Esse é o problema, né? Então, era justamente isso que eu ia comentar, né? O Toffoli teve um entendimento diferente, né? Então, e não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque eu gosto muito daquela frase do Ulisses Guimarães, quando ele faz a leitura da Constituição, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune, toma as mãos de demagogos com o pretexto de salvá-la à tirania. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral política. Então, a Constituição não é perfeita, e lá ela diz justamente que é permitida justamente fazer essas medidas, essas emendas. Com base em quê? Em base no que diz a moral. O que a gente falou agora, não roubar e não deixar roubar. O que são essas drogas? Não são frutos de corrupção? Não são frutos de coisas ilícitas e coisas erradas? E não é a primeira vez, como eu bem mencionei aqui, né? No final do ano passado, o STF concedeu aí um habeas corpus para soltar aquele tal do André do Rep, considerado um dos maiores traficantes do Brasil, que inclusive está na lista da Interpol. Soltaram, depois revogaram e aí não conseguiram prender mais. O que alegaram? Justamente que
abre aspas, a decisão vem na mesma linha de consolidada jurisprudência, quer dizer, reconheceram que a ilicitude de uma busca e apreensão realizada sem mandado judicial e de forma absolutamente ilegal. Mas por trás disso tinha todo um histórico de investigação. E às vezes tu não tem o tempo. Agora, se ativeram ao detalhe da lei, aí nesse caso se usa a lei, porque não deu tempo. E pode ser que realmente às vezes não deu tempo. Às vezes foi naquele momento. Era um embarque de uma mercadoria que estava num contêiner que estava para sair. E aí, numa inspeção, descobriram. Numa inspeção aleatória, por exemplo, descobriram. Agora, se você está fazendo uma blitz, como aqui acontece na nossa cidade, né? Frequentemente estão fazendo uma blitz. Aí eles abrem um carro, descobrem droga lá dentro. Não, mas eu tenho que soltar, o policial vai mandar embora, porque ele só está ali para verificar se o documento está vencido e se o motorista tem habilitação. Droga ele não pode, porque não tem justamente o documento que faça com que ele possa fazer uma vistoria no veículo. Se tiver com a lanterna quebrada, ele pode levar uma multa, mas se tiver droga no carro, não pode. Então, são situações que novamente voltam, né? Por que o STF não vai lá na Câmara dos Deputados e pede para que seja criada uma lei, né, justamente para não acontecer isso? Mas não, eles vão lá levantar e questionar, como fizeram o Barroso na época, né? Vai lá na Câmara e diz, ó, não quero que aprovem a lei que tem ali o voto impresso comprovante. Isso não é bom para a democracia. Isso o Barroso fez. Então, por que não faz o caminho da mesma forma até na Câmara e no Congresso para pedir isso, para que não aconteça mais essa margem? Vamos flexibilizar, né? Não tem aí o poder da palavra, da verdade, do policial e do órgão da justiça? É assim que tem que funcionar. Infelizmente, a gente fica aí amarrado em algumas situações, né? Esse do André do Rep, por exemplo, devolveram o helicóptero, devolveram as drogas, devolveram todos os bens que foram adquiridos de forma ilícita, de forma da droga, né? do mal feito, do ilícito. Então, são coisas que a gente não consegue, né? O cidadão comum, se ele é flagrado, se ele deixa de pagar uma conta, o nome dele já vai para o SPC, para o Serasa, o coitado já, né? Tem até a carteira de habilitação caçada, se bobear. Então, são situações que a gente vê que se prejudica o cidadão comum e esses grandes, eles têm ajuda, inclusive, do STF, porque, em alguns casos, eles usam a lei. Muito bem, nós vamos encerrando por aqui o nosso Política com Pimenta de hoje. São 8h mais 3 minutos, agradecendo a participação aí dos nossos queridos comentaristas, mesmo em dia de feriado, estão aí trabalhando com a gente. Um abraço, Osmar, até na terça-feira, um excelente final de semana para você. Antes, eu quero lembrar que os deputados estão ali para mudar as leis. Exatamente. Bom dia, Odair. Bom dia, Júlio. Bom dia à nossa equipe técnica, aos nossos ouvintes. Bom final de semana a todos. Até terça-feira, se Deus nos permitir. Um abraço, Júlio. Bom final de semana. Um abraço, bom feriado, né? Odair, Osmar, equipe da rádio e nossos queridos ouvintes. Um abraço para vocês. Bom feriado. São 8h.